Ninguém avisa o que realmente acontece quando você começa a subir de nível. Vendem a ideia de que o próximo degrau significa conforto, dinheiro, reconhecimento, estabilidade. Dizem que quando você estiver mais perto do seu sonho, tudo vai ficar mais leve. Mas a verdade é outra. Quando você sobe, o chão treme. Quando você cresce, o caos aparece. Quando você se aproxima do que quer, tudo que pode dar errado parece dar errado ao mesmo tempo. É nesse momento que muita gente desiste. Não porque não tem capacidade, não porque não tem talento, mas porque não estava preparada para o impacto. O próximo nível não traz paz imediata. Ele traz pressão, traz dúvidas, traz noites em claro, traz pessoas se afastando, traz portas se fechando antes que a certa se abra. E você começa a pensar que talvez tenha se enganado, que talvez tenha sonhado alto demais, que talvez não seja para você. É exatamente aí que tudo é decidido. Não é quando tudo está funcionando. É quando tudo parece desmoronar. O sucesso não é uma linha reta, é um campo de batalha. E se você não estiver disposto a atravessar o caos, a confusão, a frustração e a rejeição, tudo o que construiu pode escorrer pelos dedos em um único momento de fraqueza. A pergunta nunca foi se seria difícil. A pergunta é: quando ficar difícil, você continua? Porque é fácil continuar quando tudo está dando certo. É fácil manter a postura quando o dinheiro entra, quando as pessoas aplaudem, quando as mensagens chegam dizendo o quanto você é incrível. Difícil é continuar quando o silêncio responde. Difícil é continuar quando o telefone não toca, quando as contas vencem, quando alguém em quem você confiava decide ir embora justamente quando você mais precisava de apoio. É nesse ponto que o mundo testa quem você realmente é. Cada vez que você vence e alcança um novo nível, algo dentro de você precisa morrer para que algo maior nasça. E isso dói. Crescer dói. Evoluir dói. Romper limites dói. Não é bonito, não é glamuroso, é caótico, é confuso, é frustrante, é torturante às vezes. E se você não estiver preparado internamente, um único impacto pode fazer você perder tudo aquilo que levou anos para construir. Você vai falhar no caminho, vai errar decisões, vai confiar em quem não devia, vai investir tempo onde não deveria, vai se sentir atrasado enquanto outros parecem estar disparando na frente. E tudo isso vai acontecer sem aviso prévio. Em certos dias, você vai acordar pensando: eu não aguento mais. Vai olhar para o espelho e não reconhecer a própria força. Vai sentir vontade de parar, de abandonar, de aceitar uma vida menor só para ter paz. Mas existe algo curioso. Sempre que você decide não desistir, mesmo quando parece impossível continuar, algo começa a se mover. Às vezes leva dias, às vezes semanas, mas sempre há um ponto de virada para quem insiste. O problema é que muita gente desiste horas antes do próprio avanço. Tragédias e provações não escolhem endereço. Acontecem com todos. A diferença não está em quem sofre menos, está em quem suporta mais, em quem aguenta firme quando a mente começa a gritar para parar. Segure, aguente, não entregue agora. Mesmo quando não houver motivo aparente para acreditar, acredite. Mesmo quando tudo estiver apontando na direção contrária, mantenha a fé, porque acreditar não é sentir certeza, é escolher continuar apesar da incerteza. Talvez alguém que você ama vá duvidar de você. Talvez pessoas que deveriam incentivar digam que é impossível. Talvez seus próprios pensamentos se tornem seu maior inimigo no meio da madrugada, sussurrando que o tempo está acabando. Continue, mesmo com pouco dinheiro, mesmo com mais mês do que salário, mesmo quando o pagamento acaba antes da metade do caminho, mesmo quando a solidão pesa e o peito aperta contra a parede invisível da pressão. Você é o fator determinante. Não são as circunstâncias, não é o passado, não são os erros antigos, não são as oportunidades perdidas. Se algo vai acontecer, é porque você decide que vai acontecer. Essa é a sua história. Não entregue a caneta para ninguém. Não permita que outra pessoa escreva o seu final. Não aceite que alguém defina o seu limite. Não permita que decidam o que é de mais ou de menos para você. Se vai terminar de alguma forma, que termine do jeito que você escolheu. Mas isso exige postura, exige decisão, exige uma convicção quase irracional de que o seu dia vai chegar, que o sacrifício de hoje vai se transformar em colheita amanhã, que cada não recebido
está apenas aproximando você do sim certo. Se disserem não, volte. Se disserem impossível, tente de outra maneira. Se disserem que você não tem preparo, aprenda. Se disserem que você não tem dinheiro, encontre um jeito. O sonho responde a quem empurra. Ele não se move para quem espera. Existe algo dentro de você que pulsa quando pensa naquilo que deseja. Você sente, você imagina, você visualiza. Ele não deixa você dormir em paz porque nasceu para ser realizado. Então empurre. Empurre além da vergonha. Empurre além do medo. Empurre além do cansaço. Não pare. Decida agora que, independentemente do que aconteça, você não vai permitir que a falta de recursos seja a razão da sua desistência. Não vai permitir que a ausência de diploma seja a sentença final. Não vai permitir que a opinião de quem nunca tentou dite o seu destino. Você precisa de um motivo, um porquê tão forte que levante você mesmo quando o corpo não quiser sair da cama. Um porquê que seja maior do que a dor momentânea. Um porquê que queime no estômago quando pensar em parar. O que acende esse fogo dentro de você? O que faz você se levantar depois de ter sido derrubado 3 vezes? O que impede você de aceitar uma vida comum quando sabe que nasceu para mais? Talvez seja provar que estavam errados. Talvez seja mostrar que a dúvida deles não definiu você. Talvez seja simplesmente a necessidade interna de se superar. Independentemente do motivo, agarre-o, use-o, transforme dor em combustível. Você será criticado, será alvo de risadas. Vão dizer que é loucura, vão dizer que é grande demais, vão dizer que não é suficiente, vão tentar convencer você de que é melhor parar agora para evitar decepções maiores. Ignore, exaustão faz parte do processo. Construir algo grande exige energia que você nem sabia que possuía. Haverá dias em que você entrará no seu ambiente de trabalho e pensará que tudo é absurdo demais, que é pesado demais, que não vale o esforço, e mesmo assim você executa. Mesmo assim, você faz o que precisa ser feito. Mesmo assim, você volta no dia seguinte. Essa é a diferença. Não é ausência de frustração, não é ausência de vontade de desistir, é presença de decisão. Quem nasceu para vencer não é quem nunca pensa em parar, é quem pensa em parar e escolhe continuar. Quando a dor vier, não desperdice. Recicle-a. Transforme cada decepção em treino, cada falha em aprendizado, cada rejeição em aprimoramento. Permita-se sentir, permita-se se irritar, permita-se chorar se for preciso, mas não permita que isso determine o seu próximo passo. Dê mais um passo, só mais um. Pergunte a si: consigo dar mais um passo? A resposta quase sempre é sim, e é esse passo que constrói força invisível. É esse passo que endurece a mente. É esse passo que diferencia quem aguenta do que quem apenas deseja. Você pode não controlar o que acontece ao seu redor, mas pode controlar a decisão de continuar avançando. E enquanto continuar avançando, nada está perdido, porque a verdade é que ninguém é testado quando tudo está confortável. O teste real começa quando a pressão aperta, quando o tempo parece curto demais, quando as responsabilidades aumentam e os resultados ainda não aparecem. É ali que você descobre se estava apenas motivado ou se está comprometido. Motivação é frágil, ela depende do clima, das circunstâncias, das pessoas ao redor. Compromisso não. Compromisso permanece quando a empolgação vai embora. Permanece quando o reconhecimento desaparece. Permanece quando você está sozinho. Haverá momentos em que você não saberá como seguir em frente. O plano que parecia perfeito vai falhar. A estratégia que parecia imbatível vai desmoronar. Você vai olhar para o que construiu e pensar que não é suficiente. Vai questionar se deveria ter escolhido outro caminho. Vai se comparar com quem aparentemente está anos à frente. Mas comparação é uma armadilha silenciosa. Você não conhece as batalhas internas de ninguém. Não conhece os sacrifícios invisíveis. Não conhece as noites em que aquela pessoa também quis desistir. Cada jornada tem seu próprio ritmo, sua própria guerra. O que importa é que você continue lutando na sua. Talvez você sinta medo. Medo de falhar novamente. Medo de ser julgado. Medo de tentar e provar que no fim
não era capaz. Mas o medo não é sinal de incapacidade. É sinal de que você está se aproximando de algo que importa. Se não importasse, você não teria medo. Em vez de fugir, avance. Mesmo tremendo, avance. Mesmo com dúvidas, avance. Não espere confiança total para agir. A confiança cresce no movimento, cresce na prática, cresce quando você faz apesar do desconforto. Existe uma força que só se revela quando você se recusa a recuar. E haverá dias em que você se sentirá pequeno diante do tamanho do desafio. Vai olhar para o objetivo e parecer impossível, grande demais, distante demais. Mas grandes objetivos não são vencidos de uma vez. São vencidos no detalhe diário, na disciplina silenciosa, no esforço repetido. Enquanto muitos buscam atalhos, você escolhe o processo. Enquanto muitos esperam condições ideais, você cria condições. Enquanto muitos reclamam, você trabalha. E trabalhar não significa apenas fazer muito. Significa fazer com intenção, fazer com propósito, fazer com foco. Porque esforço sem direção é desgaste. Esforço com direção é progresso. Você precisa alinhar sua mente antes de alinhar seus resultados. Se acreditar que não consegue, cada obstáculo parecerá definitivo. Se acreditar que pode aprender, cada obstáculo se torna temporário. Mude a forma como conversa consigo. Pare de repetir que é difícil demais. Pare de dizer que não nasceu para isso. Pare de se diminuir por erros antigos. Erro não define identidade. Erro define aprendizado. Quando você começa a enxergar possibilidade onde antes via fracasso, algo muda internamente. Sua postura muda, sua energia muda, suas decisões mudam e decisões consistentes constroem destinos diferentes. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser persistente, não precisa acertar tudo, precisa continuar tentando, não precisa ser o mais talentoso, precisa ser o mais resistente. Resistência é o que sustenta a construção. Talvez você esteja cansado, talvez seu corpo peça pausa, e descansar faz parte, recuperar faz parte, mas desistir é diferente de descansar. Desistir é abandonar o propósito, descansar é preparar-se para continuar. Mentalmente, permaneça conectado ao que quer. Mesmo quando estiver parado fisicamente, mantenha o foco vivo, mantenha o objetivo claro, mantenha a chama acesa, porque ninguém pode medir a força do seu coração. Nenhum teste avalia sua determinação. Nenhuma estatística calcula sua capacidade de suportar pressão. O que define você não é uma nota, não é um rótulo, não é um resultado momentâneo. É a sua disposição de levantar de novo. Pergunte a si: você quer aceitar a vida como está? Ou quer romper o ciclo? Quer repetir a mesma história ou quer escrever uma diferente? Se a resposta for mudar, então mude agora. Use o que tem. Use sua mente. Use sua criatividade. Use sua visão. Use sua disciplina. Pense diferente e suas ações começarão a seguir o novo pensamento, porque pensamento guia comportamento e comportamento repetido constrói realidade. Se você pensar que está derrotado, agirá como derrotado. Se pensar que é capaz de superar, agirá em direção à superação. Mude a narrativa interna. Diga a si que merece mais. Diga a si que é mais forte do que imaginava. Diga a si que ainda não terminou, que ainda não chegou ao limite. Talvez ninguém esteja aplaudindo agora. Talvez ninguém esteja validando seus esforços, mas a validação mais importante é a sua. Você sabe o quanto está tentando. Você sabe o quanto está se dedicando. Você sabe quantas vezes já caiu e levantou. Isso importa. E um dia, as pessoas verão apenas o resultado final. Dirão que foi sorte, dirão que foi fácil, dirão que sempre souberam que você conseguiria. Não verão os bastidores, não verão as lágrimas, não verão as dúvidas, não verão as madrugadas silenciosas, mas você verá e saberá que cada momento difícil valeu a pena. Então, quando a exaustão vier, lembre-se, você pediu por crescimento. Crescimento exige expansão, expansão exige desconforto. Não reclame do peso se você pediu músculos, não reclame da pressão se você pediu grandeza. A pressão molda, o desconforto fortalece, a resistência constrói caráter. Você não está sendo punido, está sendo preparado. E preparação não é confortável. Haverá dias em que tudo dentro de você vai querer fugir, vai querer uma rota mais fácil, vai querer segurança imediata. Mas segurança imediata
muitas vezes custa o futuro que você poderia ter. Escolha o futuro. Escolha a disciplina. Escolha a dor temporária, em vez do arrependimento permanente. Porque arrependimento pesa mais do que esforço. Imagine chegar ao fim da jornada, sabendo que poderia ter ido mais longe, mas não foi. Sabendo que poderia ter tentado mais, mas não tentou. Sabendo que desistiu cedo demais. Isso dói, muito mais do que tentar e falhar. Falhar ensina, desistir corrói. Você tem algo dentro de si que ainda não foi totalmente explorado. Uma força que aparece quando as opções diminuem. Uma coragem que surge quando o medo tenta dominar. Quando seus próprios pensamentos se tornam seus maiores inimigos, lembre-se de que você também é a única pessoa capaz de mudar esses pensamentos. Você pode reinventar a forma como reage. Pode escolher responder com ação em vez de reclamação. Pode escolher responder com disciplina em vez de desculpa. Pode escolher responder com coragem em vez de medo. A vida vai testar você repetidamente, não apenas uma vez, não apenas duas, diversas vezes, em diferentes fases, em diferentes níveis. E cada novo nível exigirá uma nova versão sua, mais forte, mais madura, mais focada, mais resiliente. Não tenha medo de se transformar. Não tenha medo de abandonar velhas versões que já não servem mais. Não tenha medo de crescer além do que imaginava ser possível. Você não nasceu para permanecer pequeno. Nasceu para evoluir. E evolução exige decisão diária. Decisão de continuar quando ninguém está olhando. Decisão de trabalhar quando ninguém está cobrando. Decisão de acreditar quando ninguém está incentivando. No final, o que diferencia quem chega lá não é talento extraordinário, é consistência extraordinária. É a capacidade de acordar todos os dias e fazer o que precisa ser feito, independentemente do humor, independentemente das circunstâncias. Você pode não controlar o resultado imediato, mas controla a intensidade do seu esforço, controla sua postura, controla sua escolha de não parar. E enquanto não parar, a história ainda está sendo escrita. E enquanto a história estiver sendo escrita, ainda há chance de vitória. E mesmo quando parecer que você está lutando sozinho, lembre-se de que toda grande transformação começa em silêncio. Antes dos aplausos, existe solidão. Antes do reconhecimento, existe anonimato. Antes da vitória visível, existe um período invisível de construção. É nesse período que quase todos param. Porque não há plateia, não há elogios, não há confirmação externa de que está funcionando. Há apenas você, suas decisões e o eco dos próprios pensamentos. E esses pensamentos podem ser cruéis. Vão dizer que você demorou demais, que perdeu tempo, que outros já chegaram onde você queria chegar. Vão lembrar de erros antigos como se fossem sentenças definitivas. Vão tentar convencer você de que é tarde demais. Mas não é tarde enquanto você ainda estiver disposto a agir. O tempo não é seu inimigo. A inércia é. Enquanto você se move, mesmo que devagar, está avançando. Enquanto aprende com cada erro, está crescendo. Enquanto ajusta a rota em vez de abandonar o caminho, está amadurecendo. Talvez você ainda não veja resultados proporcionais ao esforço. Talvez esteja plantando há meses sem enxergar colheita. Mas toda raiz cresce primeiro para baixo antes de aparecer para cima. O que está sendo fortalecido agora pode ser exatamente o que sustentará você depois. Existe uma versão sua que ainda não foi apresentada ao mundo. Uma versão mais disciplinada, mais determinada, mais confiante, mas ela só aparece quando é exigida. E as dificuldades são o chamado para essa versão emergir. Quando o desafio aumenta, não é para destruir você, é para revelar você. Revelar do que realmente é feito, revelar a profundidade da sua coragem, revelar a intensidade da sua convicção. Você não descobre sua força quando tudo está fácil, descobre quando precisa usá-la. Haverá dias em que você se sentirá cansado demais para continuar, dias em que cada tarefa parecerá pesada, dias em que a dúvida vai gritar mais alto do que a esperança. Nesses dias, simplifique. Não pense na jornada inteira, pense apenas no próximo passo.
Não pense em vencer tudo hoje. Pense apenas em não desistir hoje. Às vezes, vencer significa apenas permanecer, porque permanecer já elimina muitos. A maioria não fracassa por incapacidade, fracassa por desistência antecipada. Para antes do avanço, para antes do amadurecimento, para antes da recompensa, você não precisa ser extraordinário todos os dias. Precisa ser consistente todos os dias. Consistência constrói confiança interna. E confiança interna constrói resultados externos. Pare de buscar validação constante. Busque evolução constante. Cada pequeno progresso importa. Cada ajuste importa. Cada tentativa importa. E quando alguém rir da sua ambição, lembre-se de que a opinião de quem não arrisca não pode definir o limite de quem arrisca. Você não está aqui para viver pequeno. Não está aqui para aceitar menos do que pode construir. Não está aqui para repetir padrões que nunca levaram a lugar algum. Está aqui para romper. Romper limitações antigas. Romper crenças herdadas. Romper expectativas baixas. E romper exige coragem. Coragem de continuar quando não há garantias. Coragem de tentar novamente depois de falhar. Coragem de dizer a si que ainda é possível. Você pode cair 10 vezes. Pode errar múltiplas estratégias. Pode precisar recomeçar mais de uma vez. Recomeçar não é sinal de fraqueza. É sinal de comprometimento. Toda vez que você recomeça com mais aprendizado, você recomeça mais forte. E a força acumulada ao longo do tempo se transforma em algo inabalável. Talvez agora você esteja no meio da tempestade. Não vê o horizonte, não vê saída clara. Só sente o vento forte e a pressão. Mas tempestades não duram para sempre. E quem atravessa a tempestade aprende a navegar em qualquer clima. Você não está sendo parado, está sendo preparado. Enquanto outros desistem por causa do desconforto, você permanece por causa do propósito. Enquanto outros buscam atalhos, você constrói base. Enquanto outros procuram desculpas, você procura soluções. E isso, repetido dia após dia, muda destinos. Não subestime o poder de pequenas decisões consistentes. Não subestime o poder de continuar quando ninguém acredita. Não subestime o poder de manter a palavra consigo. Porque no fim, a confiança que você constrói internamente é o que sustenta você externamente. E quando você finalmente alcançar aquilo que hoje parece distante, não será surpresa, será consequência. Consequência de disciplina, consequência de resistência, consequência de não ter parado quando era mais fácil parar. Você já sobreviveu a momentos que achou que não suportaria, já atravessou fases que pareciam finais definitivos, já enfrentou medos que pareciam maiores do que você e ainda está aqui. Isso não é acaso, é prova de que existe força suficiente para continuar. Então, quando o cansaço mental aparecer, lembre-se de tudo que já superou. Quando o medo tentar convencer você de que não é capaz, lembre-se das vezes em que foi capaz mesmo com medo. Não espere sentir-se pronto para agir. Ação gera preparo, movimento gera clareza, decisão gera transformação. Você pode não controlar todas as variáveis, pode não prever todos os obstáculos, mas pode escolher não parar. E essa escolha repetida molda caráter. Caráter molda resultado. Resultado molda legado. Pergunte a si mesmo: que legado você quer construir? Um legado de tentativa interrompida? Ou um legado de persistência inabalável? Você ainda tem fôlego, ainda tem capacidade, ainda tem oportunidade. Use o que tem. Comece de onde está. Faça o que pode agora, porque agora é o único momento que realmente existe. E cada agora bem utilizado aproxima você do que deseja. Continue, mesmo quando for difícil, mesmo quando for lento, mesmo quando for solitário. Continue, porque enquanto continuar, ainda há caminho, porque há algo que ninguém pode tirar de você, a decisão interna. Podem tirar recursos, podem tirar oportunidades, podem até tentar tirar sua confiança, mas não podem decidir por você continuar ou parar. Essa escolha é exclusivamente sua. E muitas vezes, a maior batalha não acontece do lado de fora. Ela acontece dentro. É uma guerra silenciosa entre a voz que diz chega e a voz que diz mais um pouco. Entre a parte que quer conforto imediato e a parte que quer crescimento duradouro.
Se você alimentar apenas o conforto, ficará pequeno. Se alimentar o crescimento, ficará forte. Não existe construção grandiosa sem desconforto prolongado. Não existe transformação sem fricção. Tudo o que se fortalece passa por pressão. O aço é forjado no fogo. O músculo cresce na resistência. A mente se expande na dificuldade. Então, quando a dificuldade vier, não interprete como sinal de derrota. Interprete como sinal de evolução. Talvez hoje você esteja se perguntando se realmente vale a pena, se todo esse esforço invisível está produzindo algo real, se toda essa disciplina silenciosa está levando a algum lugar. Está. Mesmo que você ainda não veja, porque o progresso verdadeiro começa antes do aplauso. Começa na repetição diária de atitudes que ninguém percebe. Começa na escolha de acordar quando o corpo quer ficar. Começa na escolha de trabalhar quando a emoção não acompanha. Você não precisa sentir vontade para agir. Precisa agir mesmo sem vontade. A disciplina é mais confiável do que a motivação. E quando você entende isso, algo muda. Você deixa de esperar inspiração e passa a construir resultado. Deixa de esperar validação e passa a produzir evolução. Não se engane, haverá momentos em que você se sentirá incompreendido. Pessoas próximas podem não entender sua intensidade. Podem não entender por que você insiste tanto. Podem não entender por que você continua mesmo quando parece não dar retorno. Mas quem carrega um propósito diferente não pode esperar compreensão comum. Você está construindo algo que talvez ainda não seja visível para os outros, mas é claro para você. E essa clareza interna é suficiente para sustentar o processo. Haverá dias em que você vai errar feio, dias em que tomará decisões ruins, dias em que se sentirá frustrado consigo. Nesses dias, não se destrua com culpa. Ajuste, aprenda, corrija e siga. Autocrítica construtiva fortalece. Autossabotagem destrói. Você não precisa ser perfeito para vencer. Precisa ser resiliente. Resiliência é continuar depois da falha. É manter a postura depois da crítica. É levantar depois da queda sem transformar o erro em identidade. Você falhou em algo, mas você não é o fracasso. Existe uma diferença enorme entre errar e desistir. Errar é parte do processo. Desistir é interromper o processo. E enquanto o processo continuar, o resultado ainda é possível. Talvez você esteja carregando cicatrizes de tentativas anteriores. Talvez tenha confiado em quem não deveria. Talvez tenha investido energia onde não havia retorno. Talvez tenha se dedicado e não recebido reconhecimento. Isso não invalida sua capacidade. Isso apenas adiciona experiência. Use essa experiência como vantagem. Use as decepções como filtro. Use as quedas como aprendizado estratégico. Você não está começando do zero. Está começando do aprendizado. E aprendizado acumulado é poder. Quando a mente começar a questionar seu valor, responda com ação. Quando a insegurança surgir, responda com preparo. Quando o medo aparecer, responda com movimento. Você não precisa eliminar o medo. Precisa agir apesar dele. Grandes conquistas não pertencem a quem não sente medo. Pertencem a quem avança mesmo sentindo. Existe uma versão sua que já superou tudo isso. Uma versão futura que olha para o presente e agradece por você não ter desistido. Essa versão não nasceu pronta. Ela está sendo construída agora, nas escolhas pequenas que você faz diariamente. Cada escolha conta. Escolher estudar mais um pouco, conta. Escolher treinar mais um pouco, conta. Escolher insistir mais uma vez, conta. Escolher não abandonar, conta. E quando essas escolhas se acumulam, criam um padrão. E padrões criam resultados. Não subestime o poder do tempo aliado à persistência. O tempo trabalha a favor de quem não para. Enquanto muitos começam com entusiasmo e param na primeira dificuldade, você decide continuar na segunda, na terceira, na 10ª dificuldade. E isso cria vantagem. Não uma vantagem instantânea, mas uma vantagem inevitável. Porque consistência vence intensidade passageira. Você pode não ser o mais rápido agora, pode não ser o mais reconhecido, pode não ser o mais experiente, mas se for o mais constante, chegará mais longe do que imagina. Constância constrói reputação, reputação constrói oportunidade, oportunidade constrói expansão. E tudo começa com uma escolha interna simples: não parar. Quando a dúvida disser que é impossível, responda com tentativa. Quando o
cansaço disser que acabou, responda com mais um passo. Quando a frustração disser que não vale a pena, responda com propósito, porque propósito sustenta o processo. Você precisa lembrar constantemente por que começou. Qual foi o momento em que decidiu que queria mais? Qual foi a dor que despertou em você a vontade de mudar? Qual foi a visão que fez seus olhos brilharem? Volte a esse momento, reacenda essa memória, transforme essa lembrança em combustível. Não deixe que o tempo apague sua ambição. Não deixe que pequenas derrotas enfraqueçam seu desejo. Não deixe que opiniões externas definam seus limites internos. Você é mais forte do que a fase que está vivendo. Essa fase não é permanente. Essa dificuldade não é definitiva. Essa pressão não é eterna. Mas sua decisão pode ser. Decida permanecer firme. Decida continuar construindo. Decida que não importa quanto tempo leve, você não vai parar. Porque no final, não será a facilidade que definirá sua história. Será a resistência. E resistência é construída hoje, neste momento, na escolha que você faz agora. Continue. E haverá um momento em que tudo vai parecer pesado demais. Não apenas difícil, pesado. Como se cada responsabilidade estivesse multiplicada. Como se cada erro tivesse um eco maior. Como se cada decisão carregasse consequências mais intensas. É nesse estágio que muitos confundem crescimento com sobrecarga. Mas existe uma diferença. Sobrecarga é quando você carrega algo que não escolheu. Crescimento é quando você carrega algo que decidiu suportar porque sabe onde quer chegar. Você escolheu isso. Escolheu não aceitar menos. Escolheu não permanecer no mesmo lugar. Escolheu sair da zona confortável, que anestesia sonhos e mantém vidas no automático. Então, não estranhe quando o peso aumentar. Peso desenvolve estrutura. Você não fortalece caráter na facilidade. Não constrói resistência na comodidade. Não expande visão vivendo pequeno. E mesmo assim, haverá dias em que você vai questionar tudo. Vai pensar se não seria mais simples desistir. Se não seria mais fácil voltar atrás. Se não seria mais tranquilo aceitar uma versão reduzida do seu potencial. Mais fácil não constrói legado. Confortável não constrói impacto. Seguro demais não constrói transformação. Você precisa decidir se quer apenas sobreviver ou se quer realmente viver o que nasceu para viver. Porque sobreviver é cumprir o mínimo. Viver é assumir o máximo. E assumir o máximo exige responsabilidade. Exige disciplina quando ninguém está cobrando. Exige postura quando ninguém está observando. Exige integridade quando ninguém saberia se você escolhesse o caminho mais fácil. Integridade com seu próprio compromisso. Você prometeu a si que iria tentar, que iria insistir, que não iria aceitar a primeira barreira como sentença final. Não quebre essa promessa. Talvez você esteja se sentindo invisível agora, trabalhando sem reconhecimento, esforçando-se sem retorno imediato, ajustando estratégias sem resultado aparente. Mas invisibilidade não significa inutilidade. Grande parte do que sustenta o topo é construído no subterrâneo. Raízes não aparecem, mas sustentam árvores enormes. Processos internos não são exibidos, mas sustentam conquistas públicas. Se você está trabalhando na base, continue, porque quando a estrutura estiver pronta, o crescimento será inevitável. E quando as oportunidades começarem a surgir, você estará preparado. Preparação encontra oportunidade. Se a oportunidade chegar antes da preparação, você não sustenta. Se a preparação vier antes da oportunidade, você está pronto quando ela bater. Então, em vez de perguntar por que ainda não aconteceu, pergunte-se se já está completamente preparado para quando acontecer. Está aprimorando suas habilidades? Está fortalecendo sua mente? Está desenvolvendo disciplina? Está aprendendo com os erros? Se a resposta for sim, você está avançando mesmo sem perceber. Não compare seu capítulo atual com o capítulo final de outra pessoa. Cada história tem ritmo próprio. Você pode estar no processo de construção enquanto outros estão no momento de exposição. Mas a exposição deles também teve um processo invisível. Confie no seu ritmo. Confie na sua trajetória. Confie no trabalho silencioso que está fazendo agora. Porque o trabalho silencioso constrói segurança interna. E segurança interna cria presença externa. Quando você entra em um ambiente sabendo que fez o que precisava ser feito, sua postura muda, sua energia muda, sua confiança muda.
E confiança é percebida. Você não precisa anunciar sua força. Ela se manifesta. Mas, para que ela se manifeste, precisa ser construída. Construa no silêncio. Construa na disciplina. Construa na repetição. Haverá momentos em que você sentirá vontade de provar algo para o mundo, de mostrar que estavam errados, de expor seu resultado como resposta às críticas. E talvez isso seja parte do combustível. Mas existe um nível ainda mais elevado, quando você não precisa mais provar nada para ninguém. Quando seu foco deixa de ser a opinião externa e passa a ser a própria evolução. Provar para si é mais poderoso do que provar para os outros, porque quando você prova para si que é capaz, nada externo abala. Você começa a entender que a jornada não é apenas sobre conquistar algo material, é sobre se tornar alguém diferente, mais disciplinado, mais consciente, mais preparado, mais resiliente. O objetivo transforma, mas o processo molda. E quem aprende a amar o processo nunca fica sem direção. Talvez você ainda não esteja onde quer estar, mas também não está onde estava. Olhe para trás, veja o quanto já cresceu, veja o quanto já aprendeu, veja o quanto já suportou. Isso é progresso. E progresso acumulado gera confiança acumulada. Não subestime pequenos avanços. Eles se tornam grandes com o tempo. Você não precisa de uma grande vitória hoje. Precisa de uma pequena melhoria hoje. Uma decisão melhor, uma ação mais disciplinada, um pensamento mais construtivo. Repita isso por dias. Depois, semanas. Depois, meses. E o que parecia impossível começa a se tornar inevitável. Mas inevitável apenas para quem permanece. Porque a única forma de garantir que algo não acontecerá é desistindo antes. Enquanto você continuar, existe possibilidade. E possibilidade é tudo o que você precisa. Você não precisa de garantia, precisa de chance. E a chance permanece viva enquanto você permanece firme. Então, quando o mundo parecer indiferente ao seu esforço, continue. Quando as pessoas duvidarem da sua capacidade, continue. Quando você mesmo duvidar, continue. Não por orgulho, não por teimosia, mas por convicção. Convicção de que sua história ainda não terminou. Convicção de que há mais potencial dentro de você. Convicção de que cada desafio enfrentado está adicionando camada sobre camada de força invisível. E essa força acumulada cria estabilidade, estabilidade emocional, estabilidade mental, estabilidade de caráter. E caráter sólido sustenta qualquer conquista. Você pode perder dinheiro e recuperar, pode perder oportunidade e criar outra, pode perder reconhecimento e reconstruir reputação. Mas, se mantiver caráter e disciplina, nada é definitivo. Então, mantenha-se firme, mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo inseguro, porque firmeza não é ausência de emoção, é decisão apesar da emoção. E decisão repetida constrói destino. Você ainda está aqui, ainda tentando, ainda buscando, ainda aprendendo. Isso já diz muito. Continue escrevendo sua história com ações, não com desculpas. Continue avançando com disciplina, não com dependência de aplauso. Continue construindo com foco, não com comparação, porque um dia você vai olhar para trás e perceber que o ponto em que quase desistiu foi exatamente o ponto em que começou a se tornar inquebrável. E tudo começou com a decisão de continuar. E quanto mais você avança, mais percebe que a verdadeira transformação não acontece do lado de fora primeiro. Ela começa internamente, em silêncio, quase imperceptível. É uma mudança na forma como você reage, na forma como pensa, na forma como se posiciona diante das dificuldades. Antes você se abalava com qualquer crítica, agora você escuta, filtra e continua. Antes você se desesperava diante de um erro, agora você ajusta e prossegue. Antes você precisava de incentivo constante, agora você se sustenta na própria decisão. Isso é maturidade, e maturidade é construída na repetição do enfrentamento. Existe um ponto na jornada em que você percebe que ninguém virá salvar você, ninguém virá motivar você todos os dias, ninguém virá resolver seus problemas. E isso, longe de ser cruel, é libertador, porque quando você entende que depende principalmente de si, assume controle. Controle das próprias escolhas, controle das próprias reações, controle da própria disciplina. E controle gera poder. Não o poder de controlar tudo ao redor, mas
mas o poder de controlar a própria postura diante de qualquer situação. E postura é o que define direção. Você pode enfrentar a mesma dificuldade de duas formas: como vítima ou como responsável, como alguém que reclama ou como alguém que resolve, como alguém que desiste ou como alguém que insiste. A situação pode ser a mesma, a diferença está na escolha, e sua escolha diária está moldando quem você está se tornando. Talvez ninguém perceba agora, talvez ninguém reconheça a mudança interna, mas você percebe, você sente que algo está diferente, que sua tolerância aumentou, que sua resistência cresceu, que sua visão está mais ampla. Você começa a entender que nem tudo é pessoal, nem toda crítica é ataque, nem todo obstáculo é bloqueio definitivo. Às vezes é apenas ajuste de rota. A vida não está contra você, está exigindo evolução, e evolução exige responsabilidade. Responsabilidade de assumir erros sem se destruir. Responsabilidade de aprender sem se vitimizar. Responsabilidade de continuar sem se acomodar. Existe uma força silenciosa em quem assume responsabilidade total, porque quando você assume responsabilidade, deixa de culpar, e quando deixa de culpar, começa a agir. Ação consistente gera mudança, e mudança acumulada gera transformação. Talvez você ainda não tenha atingido o nível que deseja, talvez ainda esteja longe do cenário ideal, mas a pessoa que você está se tornando durante o processo já é uma conquista. Você está mais forte do que ontem, mais consciente do que antes, mais preparado para desafios maiores, e desafios maiores sempre chegam para quem cresce. Não peça facilidade, peça capacidade. Não peça caminho curto, peça preparo para atravessar o caminho longo, porque quem está preparado não teme o percurso. E quando você começa a confiar na própria capacidade de enfrentar o que vier, algo muda definitivamente. O medo perde força, a ansiedade diminui, a dúvida se torna administrável. Você entende que pode lidar, pode não ser confortável, pode não ser rápido, pode não ser simples, mas você pode lidar. E essa certeza interna é uma das maiores conquistas que alguém pode alcançar, porque quando você acredita que consegue lidar com o que vier, você se torna imparável. Não porque nada mais vai dar errado, mas porque você não quebra mais com qualquer erro. Você se adapta, você aprende, você recalcula, você continua. E essa continuidade é o que constrói histórias extraordinárias. Não são os momentos de euforia que definem uma trajetória, são os momentos de persistência silenciosa. Enquanto muitos celebram apenas as vitórias, você aprende a valorizar o esforço diário. Enquanto muitos se frustram com o tempo que leva, você entende que o tempo está moldando você. E moldagem leva tempo. Não apresse o processo. Não desista no meio da construção. Não abandone a jornada só porque ainda não chegou ao destino. Você já percorreu uma parte significativa do caminho, mesmo que não pareça. Cada tentativa falha foi um ajuste. Cada erro foi um professor. Cada decepção foi um filtro. Nada foi em vão. Talvez você tenha sentido dor. Talvez tenha enfrentado rejeição. Talvez tenha sido subestimado. Talvez tenha ouvido que não era suficiente. Mas aqui está, ainda tentando, ainda evoluindo, ainda construindo. Isso já é prova de força. Você não precisa ser reconhecido para ser relevante. Não precisa de aplausos para continuar avançando. Não precisa de aprovação externa para validar sua determinação. O que você precisa é de compromisso interno, compromisso de não abandonar a própria visão, compromisso de não negociar seus valores, compromisso de não aceitar menos do que pode construir. Quando esse compromisso se torna inegociável, você se torna inabalável. Não porque não sente medo, mas porque o medo não decide mais por você. A decisão é sua e você escolhe continuar. Escolhe trabalhar quando é difícil. Escolhe estudar quando é cansativo. Escolhe treinar quando é desconfortável. Escolhe insistir quando seria mais fácil parar. Essa soma de escolhas está transformando você em alguém diferente, alguém mais disciplinado, alguém mais resistente, alguém mais preparado para o nível que deseja alcançar. E quando esse nível chegar, você não será pego de surpresa, porque terá se moldado ao longo do caminho. Você não está apenas perseguindo um objetivo, está se tornando capaz de sustentá-lo. E essa diferença é crucial. Muitos alcançam algo e não conseguem manter. Você está construindo base emocional, base mental, base estratégica e base sólida
sustenta qualquer estrutura. Então continue, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que ninguém esteja reconhecendo, mesmo que ninguém esteja entendendo. Continue, porque você entende, você sabe o que quer, você sente o que é possível. E enquanto continuar alinhando ação com propósito, o resultado será consequência, não imediata, não mágica, mas inevitável. Continue. Porque chega um ponto em que você percebe que não está mais lutando apenas por um objetivo externo. Está lutando por identidade, por dignidade, por coerência entre o que acredita e o que faz. E quando a batalha se torna interna, o nível muda. Agora não é mais sobre provar algo para alguém. É sobre não trair a própria visão, não abandonar a própria palavra, não aceitar uma versão menor de si apenas porque o caminho ficou difícil. E o caminho sempre fica difícil antes de ficar grandioso. Existe uma fase que poucos falam, a fase em que você já evoluiu demais para voltar atrás, mas ainda não venceu o suficiente para relaxar. É o meio da travessia, e o meio é desconfortável, porque no início você tem entusiasmo, no final você tem recompensa, mas no meio você tem resistência. É ali que sua disciplina é testada de verdade, é ali que você acorda sem vontade, mas levanta mesmo assim, é ali que você trabalha sem aplauso, é ali que você insiste sem garantia. E é exatamente ali que caráter é formado. Você começa a perceber que a força não está em nunca se cansar, está em continuar mesmo cansado. Não está em nunca duvidar, está em agir mesmo com dúvida. Não está em nunca sentir medo, está em avançar mesmo com medo. Essa é a diferença entre quem apenas sonha e quem constrói. Sonhar é importante, mas construir exige suor, exige repetição, exige enfrentar a própria limitação e decidir superá-la. Talvez você tenha chegado a um ponto em que ninguém mais entende sua intensidade. Você mudou, sua visão mudou, seu padrão mudou. E isso incomoda quem ainda está confortável. Mas crescimento muitas vezes é solitário. Você não pode exigir que todos compreendam uma transformação que só você está vivendo por dentro. Continue mesmo assim. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Haverá dias em que você vai sentir que está atrasado, que poderia ter começado antes, que perdeu oportunidades, que outros estão muito à frente, mas comparação é distração. Seu único parâmetro real é quem você era ontem. Está mais disciplinado? Está mais focado? Está mais responsável? Se a resposta for sim, você está vencendo. Vitória não é apenas resultado final, é progresso constante. Você precisa redefinir o que chama de sucesso, não apenas números, títulos ou reconhecimento, mas evolução pessoal, autocontrole, maturidade emocional, clareza de propósito. Se você está se tornando alguém mais preparado, já está avançando. E quando a pressão aumentar, porque vai aumentar, lembre-se de que pressão revela estrutura. Se algo quebra facilmente, é porque não estava sólido. Se você permanece firme, é porque está sendo fortalecido. Você não é frágil, pode ter sido no passado, pode ter se sentido assim antes, mas hoje está mais forte. E essa força foi construída nas fases difíceis, nas vezes em que quase desistiu, nas vezes em que chorou em silêncio, nas vezes em que ninguém sabia o que estava passando. Você sobreviveu a isso. Isso significa que pode sobreviver ao que está enfrentando agora. Não minimize sua própria resistência. Você já provou a si que consegue atravessar momentos pesados e vai atravessar outros, porque agora você não depende apenas de motivação, depende de decisão. E decisão é mais estável que emoção. Emoção oscila, decisão sustenta. Talvez hoje você não esteja inspirado, mas está comprometido. E comprometimento constrói resultados que inspiração sozinha nunca construiria. Você não precisa sentir energia extraordinária todos os dias. Precisa executar tarefas ordinárias com consistência extraordinária. É isso que muda trajetórias. Pequenas ações repetidas com intenção clara. Enquanto muitos esperam pelo momento perfeito, você cria progresso no momento imperfeito. Enquanto muitos reclamam da dificuldade, você usa a dificuldade como treino. Enquanto muitos se vitimizam, você se responsabiliza. E responsabilidade é libertadora. Porque quando você entende que sua vida é consequência das suas escolhas, percebe que também pode mudar essas escolhas. Nada é fixo, nada é definitivo, nada está escrito em pedra. Você pode ajustar rota, pode recalibrar metas, pode
pode reinventar estratégias, mas não pode abandonar o compromisso consigo. Se abandonar isso, tudo desmorona. Então proteja seu compromisso, proteja sua disciplina, proteja sua visão, mesmo que ninguém mais proteja, porque no final você vai conviver consigo todos os dias, vai olhar para o próprio reflexo, vai saber se tentou de verdade ou se recuou cedo demais. E essa consciência pesa, muito mais do que qualquer dificuldade temporária. Escolha um peso, o peso do esforço agora, ou o peso do arrependimento depois. Esforço cansa, arrependimento corrói. E você não quer chegar ao fim perguntando: e se eu tivesse insistido mais? Você quer chegar sabendo que fez tudo o que estava ao seu alcance, que usou sua mente, que usou sua criatividade, que usou sua disciplina, que usou sua coragem. E se ainda não chegou onde quer, é apenas questão de tempo aliado à persistência. Porque quem não para, eventualmente alcança. Não porque o caminho facilita, mas porque a pessoa se fortalece. Você está se fortalecendo, mesmo quando não percebe, mesmo quando se sente frágil, mesmo quando duvida. Você está sendo moldado. E moldagem exige calor, exige pressão, exige repetição. Então aceite o processo, aceite o desconforto, aceite que crescimento não é linear e continue. Continue quando for difícil, continue quando for cansativo, continue quando for silencioso, continue quando for solitário, continue quando for lento, continue quando ninguém acreditar, continue quando você mesmo questionar. Porque cada vez que você escolhe continuar, você enfraquece a versão antiga que queria desistir e fortalece a versão que vai vencer. E quanto mais você avança, mais entende que vencer não é um evento, é um estado mental sustentado ao longo do tempo. Não é um momento isolado de triunfo, mas uma sequência interminável de decisões difíceis tomadas em silêncio. Você começa a perceber que o verdadeiro desafio não está no obstáculo em si, mas na sua reação diante dele. Não é o tamanho da dificuldade que define seu futuro, é a intensidade da sua resposta. Se o desafio é grande, sua resposta precisa ser maior. Você pode não controlar as circunstâncias, mas controla a postura, e postura muda resultado. Existe algo poderoso em quem decide não recuar. O mundo pode pressionar, as pessoas podem duvidar, as portas podem se fechar, mas quando alguém mantém a decisão firme, algo começa a se alinhar. Não imediatamente, mas inevitavelmente, porque o universo respeita constância, respeita quem permanece quando seria justificável ir embora, respeita quem trabalha quando seria aceitável descansar demais, respeita quem constrói quando ninguém está vendo. E você está construindo, talvez lentamente, talvez discretamente, mas está. Não confunda a ausência de aplauso com a ausência de progresso. Nem todo crescimento é visível no começo. Muitas mudanças são internas antes de se tornarem externas. Você já pensa diferente, já reage diferente, já enxerga diferente. Isso é evolução. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Já carrega aprendizados que antes não tinha. Já enfrentou situações que antes pareceriam impossíveis. E isso significa que você está expandindo. Expansão nem sempre é confortável. Ela exige abandonar velhos hábitos, exige deixar para trás versões antigas de si, exige romper padrões que antes pareciam normais. Mas tudo isso faz parte da construção de algo maior. Você quer crescer? Então aceite crescer. Aceite que isso vai exigir mais de você. Mais disciplina, mais foco, mais responsabilidade, mais maturidade. E você tem capacidade para isso. Talvez ainda esteja duvidando, talvez ainda questione se é suficiente. Mas lembre-se, ninguém começa pronto. Ninguém nasce preparado para níveis elevados. A preparação acontece no processo. Você está sendo preparado. Cada dificuldade é treino. Cada erro é ajuste, cada crítica é oportunidade de aprimoramento. E se você olhar para cada desafio como ferramenta, em vez de ameaça, sua mentalidade muda completamente. Você deixa de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E passa a perguntar: o que isso está me ensinando? Essa mudança de perspectiva transforma tudo, porque quando você aprende, você cresce. E quando cresce, amplia possibilidades. Talvez você ainda não esteja vivendo o cenário ideal, mas
faz está criando a base para ele. Base não é glamurosa. Base é repetição. É disciplina invisível. É trabalho que ninguém celebra, mas é o que sustenta tudo depois. Você não quer um sucesso frágil, quer algo sólido. Então construa sólido. Construa com paciência. Construa com estratégia. Construa com persistência. E quando a dúvida surgir, porque ela surge, lembre-se de tudo que já superou. Você já enfrentou dias piores, já passou por situações que achou que não sobreviveria, já sentiu medo e mesmo assim avançou. Isso é prova. Prova de que você tem mais força do que imagina. Prova de que consegue suportar pressão. Prova de que é capaz de continuar. Então, continue. Mesmo que hoje seja apenas um pequeno avanço. Mesmo que hoje seja apenas manter o padrão. Mesmo que hoje seja apenas não desistir. Às vezes, o maior progresso é não recuar. E você não está recuando, está resistindo, está aprendendo, está evoluindo. Você pode não estar no topo ainda, mas não está no ponto de partida. E isso importa. Não se apresse em colher antes de plantar corretamente. Não force resultado antes de fortalecer estrutura. Confie no tempo aliado ao esforço. Tempo sem esforço não produz. Esforço sem tempo não amadurece. Mas juntos constroem inevitabilidade. E inevitável é o que acontece quando alguém decide que não vai parar. Você decidiu, e essa decisão muda tudo, porque a partir dela, cada ação ganha propósito, cada sacrifício ganha sentido, cada dificuldade ganha função. Você não está sofrendo em vão, está se moldando. E quando finalmente olhar para trás, verá que cada fase difícil foi necessária. Necessária para fortalecer, necessária para amadurecer, necessária para preparar. Nada foi desperdício, nem as falhas, nem as quedas, nem os atrasos. Tudo foi parte da construção. E agora você entende que o processo não está contra você, está trabalhando em você. Então não interrompa o que está sendo construído. Não abandone a obra no meio. Não saia do campo antes do apito final. Continue. Continue mesmo quando o progresso for invisível. Continue mesmo quando o reconhecimento não vier. Continue mesmo quando o cansaço apertar. Porque o que você está construindo exige persistência acima da média. E você está se tornando alguém acima da média. Não por talento extraordinário, mas por constância extraordinária. E constância, quando sustentada por tempo suficiente, transforma qualquer trajetória. Você já começou, você já avançou, você já suportou, agora só precisa continuar. E continuar até que o impossível se torne inevitável. Porque inevitável não significa fácil. Significa que, depois de tempo suficiente, dedicação suficiente e resistência suficiente, o resultado deixa de ser surpresa e passa a ser consequência lógica. Você não quer depender de sorte, quer depender de construção. Sorte é instável, construção é previsível. Se você constrói todos os dias, mesmo que pouco, o avanço é matemático. Pode ser lento, mas é acumulativo. Pode ser discreto, mas é progressivo. E progresso acumulado muda destino. Haverá momentos em que você vai olhar para trás e perceber que a maior vitória não foi o que conquistou, mas quem se tornou. A disciplina que desenvolveu, a mentalidade que fortaleceu, a capacidade de suportar pressão sem quebrar. Isso é vitória interna. E vitória interna sustenta qualquer vitória externa. Se você conquistar algo grande sem estrutura interna, perde rápido. Mas se fortalecer internamente, mesmo que perca algo externo, reconstrói. E quem sabe reconstruir nunca está realmente derrotado. Talvez você esteja cansado de reconstruir, cansado de ajustar, cansado de começar de novo. Mas cada reconstrução carrega experiência adicional. Você não começa do zero, começa do aprendizado. E aprendizado acumulado encurta caminhos futuros. Você pode não perceber agora, mas está ficando mais estratégico, mais consciente, mais preparado para decisões maiores. A dor que você enfrentou desenvolveu discernimento. As críticas que ouviu desenvolveram firmeza. As falhas que experimentou desenvolveram maturidade. Nada disso foi inútil. Você está se tornando alguém que aguenta mais. E quem aguenta mais, vai mais longe. Não porque o caminho fica leve, mas porque a pessoa fica forte. Chegará um momento em que a pressão que antes parecia insuportável será apenas rotina. O que antes parecia assustador será apenas mais uma etapa. O que antes parecia
parecia impossível será apenas parte do processo, porque você cresceu, você expandiu, você amadureceu. E crescimento é irreversível quando sustentado. Talvez agora você esteja no estágio em que ainda dói, ainda exige esforço consciente, ainda requer disciplina ativa. Mas continue, porque disciplina repetida vira hábito, hábito vira padrão, padrão vira identidade, e identidade molda destino. Quando você passa a se ver como alguém que não desiste, suas ações começam a refletir isso automaticamente. Você não precisa se convencer todos os dias, você simplesmente age. Esse é o nível em que você quer chegar, onde persistir não é mais uma luta interna constante, mas parte natural de quem você é. Mas até lá, você precisa continuar escolhendo. Escolher levantar, escolher tentar, escolher aprender, escolher insistir, escolher manter o foco quando o mundo oferece distrações, porque distração é inimiga da construção. Muitas oportunidades de desistir vão parecer atraentes, muitas justificativas vão parecer razoáveis, muitas desculpas vão parecer aceitáveis. Mas aceitável não constrói extraordinário. Você precisa decidir se quer uma vida aceitável ou uma vida construída com intenção. Intenção exige presença, presença exige consciência, consciência exige responsabilidade e responsabilidade exige coragem. Coragem de assumir quando erra, coragem de continuar quando falha, coragem de permanecer quando cansa. Essa coragem já está dentro de você, talvez escondida sob camadas de medo, insegurança ou experiências negativas, mas está lá. Você já demonstrou isso antes, já enfrentou situações que pareciam maiores do que você, já superou fases que pareciam finais definitivos, já suportou pressão que achou que quebraria você e não quebrou. Isso não é coincidência, é prova, prova de que você tem estrutura interna, prova de que sua mente pode ser treinada, prova de que sua resistência pode ser ampliada. E agora você está ampliando. Cada dia que escolhe continuar é um voto na sua própria capacidade. Cada ação disciplinada é um reforço na sua identidade. Cada passo dado apesar do medo é uma declaração de força. Você não precisa de garantia absoluta de sucesso, precisa de compromisso absoluto com o processo, porque sucesso é consequência de processo bem sustentado. Se você sustentar por tempo suficiente, o resultado virá. Não talvez, mas inevitavelmente. Não interrompa agora. Não pare quando está mais forte do que ontem. Não abandone quando está mais consciente do que antes. Não desista quando está mais preparado do que imagina. Você não chegou até aqui para voltar ao ponto inicial. Você não enfrentou tudo o que enfrentou para aceitar menos do que pode construir. Você não suportou toda essa pressão para entregar sua própria história. Continue. Continue quando for silencioso. Continue quando for incerto. Continue quando for lento. Continue quando for desconfortável. Continue até que sua disciplina seja maior que sua dúvida. Continue até que sua ação seja maior que seu medo. Continue até que sua constância transforme o impossível em comum. E quando alguém perguntar como conseguiu, você saberá. Não foi sorte, não foi acaso, foi persistência, foi decisão, foi a escolha repetida de não parar. E tudo começou no momento em que você decidiu continuar. E um dia, sem perceber exatamente quando aconteceu, você vai notar que aquilo que antes parecia insuportável, agora é rotina. Aquilo que antes parecia impossível agora é parte do seu padrão. Aquilo que antes parecia distante, agora está nas suas mãos. E não será mágico, será consequência. Você vai lembrar das noites em que quase desistiu. Vai lembrar das manhãs em que levantou sem vontade. Vai lembrar das críticas, das rejeições, dos silêncios, das dúvidas. Vai lembrar do peso, vai lembrar do medo e vai perceber que nada disso venceu você. Porque em cada uma dessas fases você escolheu continuar. Não porque era fácil, mas porque decidiu que não iria parar. E essa decisão, repetida vezes suficientes, construiu algo inquebrável dentro de você. Você não é mais a pessoa que começou essa jornada. Está mais forte, mais consciente, mais disciplinado, mais preparado e, o mais importante, mais resistente. Agora você entende que o verdadeiro poder não está em nunca cair, está em nunca permanecer caído, não está em nunca sentir medo, está em não deixar o medo decidir, não está em nunca duvidar, está em agir apesar da dúvida. Você construiu isso com escolhas silenciosas, com esforço invisível, com disciplina constante, com coragem repetida, e essa
construção, ninguém pode tirar. Podem questionar seus métodos, podem minimizar suas conquistas, podem duvidar do seu processo, mas não podem apagar o que você se tornou, porque crescimento real é interno, e o que é interno sustenta qualquer coisa externa. Você aprendeu a não depender de aplausos, aprendeu a não depender de motivação passageira, aprendeu a não depender de circunstâncias favoráveis, aprendeu a depender da própria decisão, e decisão sustentada é poder. Agora, você sabe que o sucesso não é um destino fixo, é uma construção contínua, é um padrão de comportamento, é uma identidade, e você escolheu essa identidade. A identidade de quem não para, a identidade de quem aprende, a identidade de quem se adapta, a identidade de quem insiste, a identidade de quem continua. Você não é definido pelos momentos em que quase desistiu, é definido pelos momentos em que decidiu não desistir, e haverá novos desafios, novas pressões, novos níveis, mas agora você não teme o próximo nível, porque sabe que, se vier caos, você aguenta, se vier dúvida, você administra, se vier pressão, você sustenta. Você se tornou alguém capaz, e capacidade não nasce pronta, é construída. Você construiu. Então, continue construindo, continue fortalecendo, continue expandindo, continue evoluindo, porque enquanto você continuar, sua história ainda está sendo escrita e a caneta continua na sua mão. Não entregue, não recue, não abandone, continue, até que o esforço vire padrão, até que a disciplina vire identidade, até que a persistência vire inevitabilidade, até que aquilo que hoje exige coragem amanhã seja simplesmente quem você é. Continue sempre.